Muito bom dia para você. Estamos recomeçando a nossa live dessa manhã. Tivemos alguns problemas de conexão com a internet. Agora, finalmente, estamos conectados com as nossas duas principais redes sociais, tanto YouTube quanto o Facebook. É muito bom ter você na companhia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você de diferentes lugares. Quero cumprimentar aqui a Marisa Menezes de Sá, a Ledinara Sim, a Lia Pérez, a Regina Oliveira, a Angelúcia Andrade, a Patrícia de Jesus. Bom dia também para a Lidiane Gomensky, para Daniele Alves, para Eliana Ribeiro. Muito obrigado por você estar com a gente, muito obrigado porque você escolheu nessa manhã ouvir a palavra do Senhor, orar ao Senhor. Que Deus seja louvado por sua vida e que Ele esteja presente no seu coração também. Obrigado a Patrícia de Jesus, que bom que voltou o som, que bom, Patrícia. Marli Naumann, Regina Oliveira, Margélia Vargas, Jaqueline Souza, Marian Duarte. Eu vou cumprimentando vocês que estão chegando para que todos possam voltar então a receber as notificações e ficarem conectados com a gente. Bom dia também para Jaqueline Souza, para Marian Duarte já cumprimentei, para Ivone Rodrigues, para quem mais chegando aqui? São esses aqui os que eu estou vendo agora. Estamos também transmitindo pelo YouTube. Muito obrigado àqueles que estão fazendo parte dessa rede especial. Que Deus seja louvado. Lembrando para você, deixa eu mostrar aqui os nossos contatos. O Oro por Você está no 41997972727, tá bom? Nesse número você recebe em áudio para o seu WhatsApp, para você ouvir e compartilhar as nossas orações. Além do Oro por Você, temos o Tempo de Refletir, também em áudio para o WhatsApp, no 41, que é o código de Curitiba, 99507-0705. 41 99507-0705. É muito bom ter você na companhia, é muito bom dividir com você a palavra de Deus. Quero convidar você, onde quer que você esteja agora, para orarmos ao Senhor, para pedirmos a bênção dele sobre a nossa vida. É muito bom ter a presença e a participação do nosso Deus, do nosso Pai, em toda e qualquer situação. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Obrigado, Senhor, porque nesse momento estamos conseguindo reunir um grande número de teus filhos de diferentes lugares que estão aqui unidos com um propósito: ouvir a tua palavra, entregar a ti suas preocupações, suas dúvidas, seus medos, suas dores. Confiamos, Pai, na tua graça, confiamos no teu amor e sabemos que ao depositar tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que pesa sobre nossos ombros diante de teu trono de graça, sairemos mais leves, na certeza de que nessa caminhada, nessa batalha, não estamos sozinhos. Muito obrigado, Senhor, por isso. Por favor, nos abrace, nos aceite, transforme a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus seja louvado por você, por sua vida. Que Deus seja louvado porque Ele merece todo o louvor, toda a glória e toda a honra. E eu quero convidá-lo a ouvir a palavra de Deus nesse momento. Onde quer que você esteja, pegue a Bíblia, pegue a palavra. Vamos abri-la em primeiro livro de Samuel, capítulo 4. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4. Esse é o texto que estaremos refletindo nessa manhã. 1 Samuel,
capítulo 4. Já leu sua Bíblia hoje? Já? Então, parabéns. Se ainda não leu, não perca mais tempo. Vá lá, pegue a palavra, vamos abri-la e estudá-la nessa manhã. Ok? Achou aí? 1 Samuel, capítulo 4? Então vamos ler. Diz o verso 1. Veio a palavra de Samuel a todo o Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. O que faz o povo de Israel? Vai buscar briga, guerrear contra os filisteus, seus vizinhos do litoral. Os filisteus habitavam a costa do Mediterrâneo. E lá vai o exército de Israel e se acampam num lugar chamado Ebenezer. E os filisteus se acampam junto a Afeca. 2 exércitos, 2 acampamentos. Até agora, nada de anormal. Isso era comum naquela época. Verso 2. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. 4.000 homens. 4.000 pessoas. 4.000 vidas. 4.000 soldados. A derrota foi esmagadora. No final daquele dia, diz o verso 3, voltando o povo ao arraial, ao acampamento, disseram os anciãos de Israel, os líderes: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Veja, perceba a análise da liderança de Israel. Eles atribuem a culpa da derrota a quem? Às suas estratégias, ao seu preparo militar, aos armamentos utilizados, à técnica utilizada? Não. Eles jogam a culpa para quem? Para Deus. O Senhor nos feriu. E quantos seres humanos fazem exatamente a mesma coisa? O Senhor me feriu. Eu estou nessa situação porque Deus me castigou. Esse é um típico exemplo do que acontecia no passado e acontece também hoje. Eu estou aqui pagando pelos meus pecados, né? Muitas vezes sim, porque nós semeamos e nós colhemos as consequências ou os frutos de nossa semeadura. Mas é muito mais fácil terceirizar a culpa. A culpa é do Senhor. A culpa é de fulano. Eu não estou bem espiritualmente por causa de X pessoas, por causa daquela igreja, por causa daquele pastor, por causa não sei do quê, por causa que falaram mal de mim, por causa disso, por causa daquilo. O Senhor nos castigou, disseram os líderes. E ao invés de reconhecerem a falha, o que eles fazem? Dão uma sugestão. Veja o final do verso 3. Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. A arca do Senhor, ela fora construída ainda enquanto o povo de Israel estava no deserto. Era o símbolo visível da presença de Deus no meio de seu povo. Nunca a arca do Senhor, a não ser quando cercaram Jericó, que desfilaram ali, mas a arca do Senhor nunca fora levada para participar de uma batalha. E aqueles homens então disseram: nós só conseguiremos vencer os filisteus se a arca do Senhor estiver com a gente. É impossível perder com a arca do Senhor conosco. Verso 4. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias,
estavam ali com a Arca da Aliança de Deus. O líder, o juiz de Israel nessa época era Eli, o sumo sacerdote. Samuel, aquele garotinho que fora entregue ao Senhor por sua mãe Ana, ele já era adulto e estava sendo preparado para ser o líder de Israel. Os dois que carregavam a arca do Senhor eram os filhos do sacerdote, Ofni e Finéias. Não eram pessoas boas. Os relatos anteriores revelam que eles eram corruptos, que estavam interessados em pastorear a sua família, o seu bolso, as suas coisas. Eles eram imorais. Eles viviam de forma contrária à palavra de Deus, mas ocupavam uma posição de destaque. Ofni e Finéias, os dois filhos. O que acontece na sequência? Veja o verso 5. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, ao acampamento do exército, rompeu todo o Israel em grandes brados, e ressoou a terra. A terra tremeu pelo grito ou pelos brados, pelos gritos de júbilo, de alegria e de entusiasmo daquele exército israelita. O povo que estava ali derrotado, o exército que tinha perdido 4.000 de seus soldados, em meio a toda aquela confusão, quando chega a arca do Senhor, eles são tomados pelo entusiasmo. A arca do Senhor está conosco, jamais iremos perder. Essa guerra é nossa, ganharemos, venceremos. O barulho foi tanto que diz o verso 6. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, de alegria, de canto, de vitória, disseram: mas o que aconteceu? Esse povo acabou de perder 4.000 homens, deviam estar chorando, lamentando a derrota. Por que estão gritando de alegria? Que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? E vão espiar. E então descobrem, então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E aquele entusiasmo que trouxe a arca do Senhor ao exército de Israel, trouxe o que para o exército inimigo? Temor, medo. Veja, verso 7. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós! Que tal jamais sucedeu antes? Isso nunca aconteceu. Estamos fritos, estamos perdidos. Não tem como vencer. Verso 8. Ai de nós! Quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? Porque as lutas entre os povos, quem ganhava significava que o seu Deus era o mais forte. E a fama do Deus de Israel era muito grande. E os filisteus olharam ou imaginaram que agora seria impossível vencer. Veja o final do verso 8. São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Estamos perdidos. Não tem como vencer. Veja o efeito da vinda da arca de Deus ao exército, ao acampamento de Israel. Eu fico imaginando aqueles filisteus agora pensando em debandar, em fugir, e a liderança segurando todo mundo e falando, verso 9, sede fortes, ó filisteus, não sejam medrosos, não sejam fracos, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Vocês querem virar escravos? Eles eram escravos da gente. Vocês querem ser escravos deles? Portai-vos varonilmente e pelejai. Verso 10. Dia seguinte, não é? Então pelejaram os filisteus.
Eles devem ter pensado assim, que dia bonito para se morrer hoje, né? Mas nós vamos lutar até o último suspiro, até a última gota de sangue. Vamos defender o nosso país, defender a nossa vida e a nossa liberdade. Verso 10. Então pelejaram os filisteus. E o que aconteceu? Israel foi derrotado e cada um fugiu para sua tenda, para sua casa. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. 30.000 mortos. 30.000 soldados. 30.000 vidas. Somando as 4.000 do dia anterior, 34.000 foram mortos. Verso 11. Para piorar, foi tomada a arca de Deus. Foi tomada a arca de Deus. E mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Israel perdeu. Verso 12 diz: Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló, onde era a sede espiritual de Israel naquela época, e trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça, sinal de derrota, de vergonha e de medo. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos, e não eram de alegria. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: Que alvoroço é esse? Eli não enxergava mais. Era um homem, um líder fraco, que era condescendente com os pecados do povo, mas ele amava a arca do Senhor. Verso 14. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: Que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. E aí ele conta do que aconteceu, que a arca foi tomada, que os filhos dele foram mortos. E o desfecho diz, no verso 18, ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás junto ao portão e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque já era homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. 19. Então sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo ao parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao morrer, diz o verso 20, disseram as mulheres que a assistiam: Não tenha medo, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou ao menino Icabô. Outras traduções dizem Icabode, dizendo: Foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: Foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. História triste, não é? Israel não costumava perder as batalhas.
O Deus de Israel acompanhava seu povo. Mas desta vez não aconteceu. Mesmo estando a arca, que era o símbolo da presença visível do Deus Jeová, junto com eles, Israel foi derrotado. Onde estava Deus? Por que Deus permitiu que 34.000 soldados perdessem a vida naqueles 2 dias? Qual era o problema? Eles perderam a glória, como manifestou aqui a mulher antes de morrer ao nascer o seu filho. Foi-se a glória. A glória de Israel, que era a arca, né? O símbolo da presença de Deus, agora estava no templo de Dagom, o deus de pedra, o deus de metal dos filisteus. Foi-se a glória. Eu fico imaginando o desespero das pessoas de Siló, que eram os responsáveis pela guarda da arca, pela vida espiritual do povo. Foi-se a glória. Mas por que se foi a glória? Por que eles perderam a batalha? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Ou como disseram eles, como lemos no começo, não é? O Senhor nos feriu hoje diante dos filisteus. Por que aconteceu? Se você voltar para o capítulo 3, do mesmo primeiro livro de Samuel, você vai ver a razão. Veja, verso 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, o sacerdote. Naqueles dias, perceba o detalhe, naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. A palavra do Senhor era muito rara. O que mais? As visões não eram frequentes. Havia uma aridez espiritual. A vida religiosa, o relacionamento daquele povo com Deus, tendo por conta da fraca liderança espiritual, era árida, era fria, era de descaso completo com as coisas sagradas. Verso 2. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, que era um garotinho, um jovem, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Esse outro detalhe eu gostaria que você desse uma atenção especial nessa manhã. 2 pontos que eu quero destacar. O primeiro, a palavra do Senhor era muito rara. Muitíssimo rara. E esse outro detalhe, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Por que Israel estava vivendo aquela situação? Por quê? Porque a palavra de Deus era rara. A palavra de Deus não era compartilhada. A palavra de Deus não era vivida pelo povo de Israel. Não havia relacionamento com Deus. Não havia comunhão na vida, no coração daquelas pessoas. O porquê da derrota? A explicação está nos versos que lemos. Porquê da derrota que nós tantas vezes ou muitas vezes enfrentamos em nosso dia a dia? O porquê da derrota? Porque a palavra de Deus tem sido rara na nossa vida. Na nossa vida.
Sabe por que caímos, tropeçamos? Porque a palavra de Deus é rara, é pouca, é insuficiente. Porque não nos alimentamos mais da palavra de Deus. Porque corremos no dia a dia, atrás de 1 milhão de coisas, e não temos tempo para a palavra de Deus. Nessa época de pandemia, com home office, trabalhando em casa, né? O que a gente faz normalmente? Pega o prato de comida e vai para frente do computador, né? E enquanto você come, você trabalha. É assim que a gente vive, numa correria louca, sem fim. E a lâmpada, né? A lâmpada do Senhor começa a se apagar. Havia um castiçal no templo, no tabernáculo, porque aqui ainda não havia o templo, era a tenda, o tabernáculo. E nesse tabernáculo havia um castiçal de 7 braços. Eram colocados ali o puro azeite de oliva todos os dias. Essa era a missão do sacerdote. Aquele azeite ficava queimando dia e noite. Dia e noite. Todos os dias o sacerdote mantinha aceso aquele fogo. O azeite, símbolo do Espírito Santo, era uma lição grandiosa que Deus queria ensinar aquele povo. Ele dizia: mantenham a luz acesa. Esse fogo não pode se apagar. E diariamente o azeite era colocado naquele castiçal e ele queimava até o dia seguinte, quando novamente eram colocados mais azeite. E isso vinha de dezenas de anos. Dezenas de anos. A luz não havia se apagado ainda. Mas quando eles perdem a glória, e eu digo entre aspas, quando eles perdem a arca, a luz se apaga. Veja o texto que a gente leu. É muito precioso. No finalzinho do verso 3, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Qual era o segredo que mantinha a lâmpada acesa? O azeite. O azeite. O Espírito Santo de Deus, que é representado pelo azeite na palavra. Sabe, queridos, por que nós fracassamos? Porque a gente vai deixando de alimentar a nossa vida com o azeite do Espírito Santo. E a nossa vida religiosa vai, à medida que não vamos dando atenção para ela, ela vai se apagando como uma vela. Vai ficando bruxuleante e cada vez mais fraca até se apagar. Até que morremos espiritualmente. Foi-se a glória. Foi-se a glória. Por que a gente cai? Por que a gente fracassa? O que deu errado com o povo de Israel? O que deu errado com eles? Eles viviam uma vida cristã de superficialidade, de aparência. Quando as coisas apertavam, né? Quando a situação era insustentável, impossível de ser resolvida com a força, a sabedoria humana, eles buscavam então a arca, buscavam Deus. Mas a religião deles era uma religião de superficialidade. Né? Superficialidade. E nós vivemos hoje, em pleno século XXI, com milhões de Bíblias. Milhões de Bíblias. Quantas tem na sua casa? Existem pelo menos mais de 300 diferentes traduções da Bíblia. Na linguagem de hoje, Bíblia Viva, Bíblia, a Mensagem,
Bíblia, nova versão, disso, daquilo e de mais outro. Nós temos a palavra, a abundância da palavra. Naquela época, a palavra era o quê? Muito rara. Muito rara. Mas por que era rara? Porque não era buscada. E por que hoje nós também vivemos numa época em que a palavra do Senhor é rara, mesmo tendo trocentas Bíblias em casa? Por que é rara? Porque a gente não examina. Porque a gente não passa tempo com a palavra. E o que vai acontecendo com a nossa chama espiritual? Ela vai enfraquecendo, apagando. Estamos vivendo uma época difícil. E qual é a nossa atitude? Qual é a nossa atitude diante daquilo que nos desafia? Veja, faltava visão para aquele povo, faltava visão para aquele líder, Eli. E quando confrontado com a necessidade, com a realidade de seu povo, ele cruzava os braços. Ele era condescendente com o pecado. Diferentemente de Moisés, quando viu a sarça ardendo, ele tirou os calçados, porque o lugar em que ele estava, Deus estava, era um lugar santo. Que diferente a atitude do profeta Isaías, quando viu o Senhor em seu alto e sublime trono, o que ele imediatamente faz? Ele confessa o seu pecado. Senhor, eu sou pecador. Quando Saulo tem um encontro com Cristo no caminho de Damasco, confrontado com Jesus, ele diz: Senhor, que queres que eu faça? No tempo de Eli, não havia nenhuma reverência, nenhuma confissão, nenhuma disposição para o serviço, porque a palavra era rara. A palavra era rara. Por que as coisas não acontecem de maneira sobrenatural e poderosa nos tempos de hoje, como acontecia no passado? Porque a palavra do Senhor é rara. A lâmpada está se apagando. Preferimos gotículas, punhados da palavra, pequenas porções. Não dedicamos tempo para Deus, não dedicamos tempo para a oração. A palavra é rara em nossa vida. Eu tenho um texto que eu gostaria de ler para você nessa manhã. Um texto para nos levar a refletir. Cadê o poder? Quantas vezes eu já me perguntei, cadê o poder, Senhor? Quantas vezes num quarto de hospital, numa sala de UTI, estando ali vendo um filho precioso de Deus agonizando, perdendo a vida, ao orar por aquela pessoa e sair dali frustrado, questionando a mim e ao Senhor: Senhor, cadê o poder? Onde está o problema, Senhor? O problema não está com Deus. O poder de Deus não diminuiu. O poder de Deus não enfraqueceu. Deus não falha. Deus não falha. Mas o que aconteceu? Nós perdemos a glória. Nós perdemos a alegria do contato diário com Deus. Porque a palavra é rara, é muitíssimo rara na nossa vida. Preferimos discutir questões
de comportamento, do que servir ao Senhor. Valorizamos mais questões direcionadas à alimentação do que manter comunhão com o Senhor. Queremos reformar a igreja, reformar a nossa vida pelo aspecto visível, exterior. Quando a reforma começa dentro. A reforma é Deus quem opera. É resultado da comunhão com Deus. As vitórias vêm da comunhão com o Senhor, quando a palavra não é mais rara. A luz bruxulhante que estava fenecendo, apagando, ela reaviva pela palavra. Pela palavra. Preste atenção nesse texto. Temos edifícios mais altos, mas temperamentos mais curtos. Rodovias mais amplas, mas pontos de vista mais estreitos. Gastamos mais, porém temos menos. Compramos mais, contudo desfrutamos menos. Temos casas maiores e famílias menores, mais comodidades e menos tempo, mais títulos e menos bom senso, mais conhecimento e menos discernimento, mais especialistas e mais problemas, mais remédios e menos saúde. Gastamos muito, rimos pouco, dirigimos velozmente, ficamos nervosos com muita rapidez, ficamos acordados até tarde, levantamo-nos muito cansados, lemos raramente, assistimos muita TV, navegamos muito na internet e oramos muito pouco. Temos multiplicado as nossas posses, mas reduzimos nossos valores. Falamos muito, amamos raramente e mentimos com muita frequência. Aprendemos como ganhar dinheiro, mas não uma vida. Acrescentamos mais anos à nossa vida, mas menos vida aos nossos anos. Fomos à lua e voltamos, mas temos dificuldade de atravessar a rua para conhecer o novo vizinho. Temos conquistado o espaço exterior, mas não o espaço interior. Fazemos coisas maiores, mas não coisas melhores. Purificamos o ar, mas poluímos a alma. Dividimos o átomo, mas não os nossos preconceitos. Escrevemos mais, porém aprendemos menos. Planejamos mais, contudo realizamos menos. Aprendemos a correr, mas não a esperar. Temos rendas mais altas, porém moral mais baixa. Mais alimentos, porém menos satisfação. Mais relacionamentos, mas poucos amigos. Mais esforços, porém menos sucesso. Fazemos mais computadores para armazenar informações, para produzir mais cópias do que nunca, mas temos menos comunicação. Crescemos em quantidade, mas não em qualidade. Esses são tempos de refeições rápidas, mas de digestão lenta,
de homens altos e caráteres pequenos, de lucros excessivos e relacionamentos superficiais. Esses são tempos de paz mundial, mas de guerras domésticas, de mais lazer e menos diversão, de mais tipos de alimentos, porém de menos nutrição. Esses são dias de rendas duplas, porém de mais divórcios, de casas mais suntuosas, porém de lares divididos. Esses são dias de viagens rápidas, de fraldas descartáveis, de moralidade rejeitável, sexo de uma noite, corpos obesos e pílulas que fazem tudo desde alegrar e tranquilizar até matar. Esse é um tempo em que há muito na vitrina e nada no depósito. É a cara desse planeta. É a cara desse mundo. Por que Israel perdeu? Porque a palavra do Senhor era rara. Lembram da live de quarta-feira? Quando falamos de outra grande derrota de Israel? Estavam próximos a entrar em Canaã. Os relatórios de Josué e Calebe eram animadores, porém dos outros 10 espiões era um desastre. O povo duvidou, descreu. Estavam ali, na beira do rio Jordão, prestes a entrar, e não entraram. E Deus disse, por causa de vocês, da incredulidade de vocês, eu mostrei a minha glória para vocês. E aqueles de 20 anos para cima, que viram a minha glória, irão morrer nesse deserto. Deem meia volta. Voltem em direção ao Sinai, ao Mar Vermelho. Voltem para lá durante 40 anos, até que todo mundo morra. Os que não viram a minha glória, de 20 anos para baixo, é que vão entrar. Viram a glória do Senhor e perderam a glória do Senhor. O povo de Israel aqui com os filisteus perde a glória do Senhor. Por quê? Porque a palavra era muito rara. E a luz estava apagando. E o que aconteceu? A luz apagou. A luz apagou. Eu não conheço você. Eu não sei as lutas que você tem enfrentado. Eu não sei quais são as estratégias que você tem usado mas se forem diferentes das que eu apresentei aqui para você nessa manhã, reavalie as suas estratégias. Você quer a glória do Senhor? Você quer ver a glória do Senhor operando em sua vida, em seu coração? Passe tempo com Ele. Passe tempo com Ele. Não basta ver por um momento. O que você come para hoje é para hoje. Não é para amanhã. Amanhã você precisa comer novamente. Assim é com a palavra. A sua vida de vitória hoje é para hoje. O seu momento de comunhão com Deus é para hoje. Amanhã tem que ter de novo. Quarta-feira eu desafiei e eu vi que muitos responderam positivamente.
a você tirar um pouquinho mais de tempo, meia hora por Deus no começo do dia, programar o seu celular para despertar mais cedo. A palavra vai ficando escassa. Nós vamos ficando fracos, anêmicos espiritualmente, porque a palavra é rara. A lâmpada está quase apagando. Antes que a lâmpada apague, antes que esfrie a sua vida espiritual, permita a Deus atuar, permita a glória de Deus atuar em sua vida. Permita que o azeite, o Espírito Santo de Deus, trabalhe no seu coração. É o que eu mais desejo agora para você. Qual a finalidade de eu estar aqui falando para uma câmera, para tanta gente, se não acontecer nada na minha vida e na sua vida aí do outro lado? Amanhã à noite, eu quero concluir essa primeira parte desse tema. O que a Bíblia diz sobre o reavivamento. Coisas práticas. O que eu posso fazer para não deixar a lâmpada apagar, o fogo esfriar? O que fazer para que a palavra deixe de ser rara e seja abundante na minha vida? O que fazer para me apaixonar novamente pela palavra? Essa é a luta da maioria dos cristãos. E ela foi a minha luta durante muito tempo. O que eu posso fazer se eu não gosto, eu não quero, a minha natureza não quer? Nós vamos estudar sobre isso. Mas eu faço um apelo para você. Aí onde você está. Sentado, deitado, caminhando, em pé. Diga no seu coração para o Senhor: Senhor, coloca o azeite do teu Espírito na minha vida. Que o fogo cresça. Que seja forte. Que a minha vida seja quente, espiritualmente falando. Que o meu relacionamento contigo seja de verdade, não seja casquinha. Que eu não use a arca da aliança, a glória do Senhor, como um amuleto para situações de medo, de desespero, de praticamente guerra perdida. Israel poderia ter vencido os filisteus naquela ocasião? Com a arca? Claro, sem dúvida. Mas eles fizeram o uso errado das coisas sagradas, porque não estavam relacionados com o Senhor. E nós hoje corremos o mesmo risco. Conhecemos a Bíblia superficialmente, muito superficialmente, e não tiramos tempo para as coisas de Deus. E o que acontece? A gente fracassa, a gente cai, a gente não crê em Deus, a gente duvida. Não funciona. Comigo não funciona. Esse negócio de comunhão, de igreja, comigo não funciona. Querido, querida, você precisa fazer a sua parte. A sua parte é permitir. É dar o controle do volante de sua vida para Deus. Vamos fazer isso agora? Senhor, obrigado pelo tempo que passamos aqui. Obrigado pela história de teu povo no passado, que mesmo enfrentando lutas e fracassos, nos dá a direção daquilo que não devemos e nem podemos fazer. Aquele povo estava envolvido com as coisas próprias, com as suas conquistas próprias. Não havia interesse
em passar tempo com a tua palavra. Ela era muito rara e eles acabaram permitindo que a lâmpada se apagasse. Eu sei, Pai, que nesse momento, muitos de teus filhos que acompanham essa live estão numa situação parecida, mas não estão conformados, Pai. Não jogaram a toalha. Tem no coração o desejo, Senhor, do azeite do Espírito Santo, para que o fogo cresça, se renove, e assim possam ter uma experiência real e duradoura contigo. Abrace esse teu filho, Pai. Abrace essa tua filha. Que ela hoje tire tempo para a tua palavra. Que comece uma nova experiência, uma reforma interior. Porque depois, Senhor, o exterior vai ser só consequência e positiva. Por favor, toma-nos em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Que Ele esteja ao seu lado no dia de hoje. Que hoje você possa aproveitar o tempo que você tem para fazer a coisa certa, para confiar em Deus, para orar e conversar com Ele. Permita que isso aconteça. Amanhã e quarta, 7 da noite, as nossas próximas lives. Domingo e quarta, 7 da noite, e sábados, 10h30 da manhã. Aproveite, curta, compartilhe com aquele que você acha que também precisa ouvir, aprender e ser renovado pela palavra do Senhor. Um grande abraço e não esqueça, Jesus vai voltar. E Ele está esperando você colocar o azeite no seu coração para crescer, para renascer, para recomeçar e para viver com Ele para sempre.